ele vai se preparar para a final da Copa do Brasil com o time da sexta-feira do Brasileiro, porque ele está em 8º lugar no Brasileiro. O caso mais explícito desse não é o Corinthians, é o Palmeiras. Que é líder. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com o time supostamente reserva, ainda que eu esteja aqui dizendo há 40 dias que o Palmeiras tem 2 times, um time B e um time C, um time de brasileiro e um time de Copas, mas ele é líder brasileiro com time reserva. O Corinthians, se ele estivesse em primeiro lugar no Brasileirão, ele teria um comportamento diferente em relação ao brasileiro. E ele não está em primeiro lugar no Brasileiro, não é porque ele deu de ombros para o campeonato e foi jogar a Copa do Brasil. Ele não está em primeiro no Brasileiro porque ele não conseguiu. Ele não conseguiu jogar o Brasileiro no nível que jogou no passado, em função de vender 7 jogadores, de perder a comissão técnica inteira, por essas circunstâncias todas que a gente conhece. Mas se ele fosse o líder do campeonato, ele iria para o jogo de sexta-feira. Mas você tocou no ponto que é importante. O líder do campeonato está jogando o campeonato com o time reserva. Sim, exato. É por isso que eu acho que esse é o exemplo mais forte, não o exemplo do Corinthians de sexta-feira. Se o líder está jogando com reserva, todo mundo pode jogar com reserva, se tiver uma outra... Mas a questão na escalação, gente, é você entrar em campo com o tesão de ter a coisa, entendeu? Olha só, o Corinthians vai entrar sexta-feira contra o Flamengo para treinar o time para a Copa do Brasil. Mas aí vai pela o Campeonato Brasileiro virou treino de luxo. É isso que eu estou discutindo. Mas aí é porque no Brasileiro já não consegue mais. O quem é que estava no banco de reserva? Ele não tem mais motivação para buscar o título do Brasileiro. Sábado no Campeonato Espanhol, o Messi ficou no banco de reservas. Sim. Por quê? Champions. Porque tem Champions League na quarta-feira. Tottenham na quarta-feira. É claro que o Messi, durante muito tempo, tempo, o Barcelona enfrentou quem? Atlético Bilbao. Jogou importante. Empatou 1-1. Perdendo. Dois jogos sem vencer, ele tinha que ganhar o jogo, ele botou o Messi no banco. Porque tem o jogo da quarta-feira da Champions. Claro, o Messi, a gente conheceu o Messi jogando. Se faz isso no Brasil, o mundo acaba. O Messi cansou de jogar quarta, domingo, ele não tem mais 22 anos de idade. Agora ele tem 33. É diferente, nós estamos na Espanha. Se faz isso no Brasil, o mundo acaba. O Messi não está sendo... Não. Ok, mas o Barcelona está brigando pelo título do Campeonato Espanhol. Vamos pegar aí um grande jogador brasileiro que vivesse essa situação. Do Palmeiras, por exemplo, que é o líder. Dudu. Palmeiras tem usado o time reserva. Tem usado o time reserva. Mas um outro exemplo. É que a gente se o Flamengo tivesse disputando... É que não tem nenhum super Eu estou procurando aqui um jogador. Não tem um super craque. Não, a diferença é que vai sair o Messi e vai entrar o Arthur. Vai entrar o Felipe Coutinho, vai entrar o Dembélé, vai entrar o jogador Alex Sanches, né? Vai entrar jogadores... É que nós não temos esse jogador, né? Jogadores importantes. Agora... Por exemplo, Edmundo no Vasco. Lá no final, sabe quem vai ser o campeão, campeão espanhol? Real Madrid ou Barcelona. É, o Madrid ou Barcelona. O Barcelona. Então você pode abrir mão de um jogador ou outro num momento ou outro. Eu tô com o Quesada, desculpa aí. Mas abrir mão, desdenhar do Campeonato Brasileiro... Eu acho injusto. É o campeonato mais importante do país. É desdém? Mas não estou falando especificamente do Corinthians, não. E também nem estou falando especificamente do Palmeiras. Falando no modo geral, sabe o que acontece? Não é a instituição que está à frente. O que está à frente são os treinadores. É o que é melhor para o treinador. Para o treinador é mais fácil ganhar uma competição que ele joga 8 jogos do que uma competição que ele joga 38. Os times que estão na Libertadores, os 4 semifinalistas vieram da Libertadores, certo? Só jogaram 8 partidas. Quer dizer, 6 partidas até ser aqui. Campeão serão 8. São 8 para serem campeões. Aí o treinador pega aquilo ali como amuleto, porque aquilo ali vai o projetar nacionalmente ou mundialmente. Aquela conquista, né? de 8 jogos. E aí ele vai preterir o de 38 rodadas. E tem a grana também. O PVC acabou sendo muito feliz ali. O Corinthians não conseguiu estar lá na frente do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras talvez tenha feito de tudo para não estar e estar. Aí a diferença do elenco, é a diferença de você ter poder aquisitivo para não abrir mão dos seus principais jogadores durante a temporada. Eu estou dizendo aqui, no caso do Corinthians vai jogar na sexta-feira com o time titular. A postura, assim, ele vai preparar, ele vai fazer o ensaio, aquilo que você falou no outro dia. Ele vai fazer o coletivo apronto para o jogo de quarta-feira, mas com o time que vai jogar na quarta-feira. Isso, levando a sério o campeonato. Então ele vai levar o máximo a sério o jogo de sexta-feira no Campeonato Brasileiro, porque esse time que está em 8º lugar no Brasileiro
é o time que vai tentar ganhar a Copa do Brasil. Eu vou te falar outra coisa aqui que foi alertado pelo meu companheiro Marcelo Carlotto. É bom levar a sério mesmo. Olha a classificação do campeonato. Corinthians é o 9º com 35. O primeiro da zona de rebaixamento é o Vasco com 29. Dá uma olhada aí. São 6 pontos de diferença neste momento do Corinthians para o primeiro colocado ali na zona de rebaixamento. Tudo bem que é pouco. O Vasco com joga menos. E tem esse detalhe, o Vasco joga daqui a pouco o Paraná. Esse é o detalhe. Não é bom abrir mão do brasileiro, não, hein, gente? São 6 pontos. É bom olhar para baixo, ou não? De qualquer forma, se o Vasco vencer o Paraná, o Vitória tem 29 pontos também, passará permanecerá a ser 29, o primeiro da né? zona de rebaixamento. Mas são 6 pontos apenas de diferença. Faltam 11 rodadas. Não, tá para perfeito. terminar Eu só estou tentando acreditar que o Corinthians vai levar a sério o Campeonato Brasileiro até o final, algo que ele não fez até aqui. Não, claro que tem. Olha aí. Ó. Há 2 rodadas, se o Corinthians tivesse perdido aquele jogo, que ele virou contra o Sport, ele teria ficado a 3 pontos só acima do... Exatamente. 3 pontos acima da zona da degola. O fato é que o Corinthians caiu de produção no Campeonato Brasileiro, nas últimas rodadas. Então, isso não é desdém? Conseguiu. Caiu de produção. Não, porque falta qualidade. Não, mas espera aí, João. Por uma série de ano passado, desculpa, gente, ano passado também não era um super time. E o time foi campeão brasileiro. Tinha Guilherme Arana, Pablo, mas era a quarta força. Era a quarta força. Michael, o Jô que ressuscitou no Corinthians. E caiu de produção no segundo turno. Era a quarta força. O Corinthians foi 9º colocado no segundo turno no ano passado. Esse ano... Bom, enfim, eu respeito a opinião de vocês, mas eu acho que é pobre, muito pobre para um time do tamanho do Corinthians usar o brasileiro apenas para treinar a equipe que vai entrar na Copa do Brasil. Sim, vamos falar a mesma coisa. Mas é o momento, né, Ele vai jogar com o time titular. É o que tem, né? O ponto, claro que tem questões do Se não tivesse o calendário. Flamengo, PVC, você acha que ia entrar o time titular na sexta? Não ia. Ia. Foi como foi o jogo contra o Sport, foi o time contra o Inter. Não consegue mais motivar esse time para o Campeonato Brasileiro. Mas não é trágico. Mas não é, eu não estou falando que eles vão jogar como se estivesse jogando a final da Copa do Brasil. Ele vai. O Jair Ventura tem um problema de estar há pouco tempo no comando e ele está tentando achar um time. O que ele fez nesse jogo contra o América? Ele testou o Pedrinho na posição do Jadson. Ele testou o Cleison pela faixa central numa parte do jogo, com o Matheus Vital mais aberto, os dois invertendo em alguns momentos do jogo. Ele colocou o Sérgio Dias no segundo tempo. Tudo isso, ele colocou o Arauz para jogar, porque o Arauz é um jogador que o Corinthians entende que vai ser titular no ano que vem. Tudo isso ele está ensaiando para conhecer um elenco que vai jogar a final da Copa do Brasil, que é o jogo do ano para o Corinthians. E a reta final do Brasileiro. Exatamente. Representante da Fiel Fox, estão me falando aqui no ponto eletrônico que o Corinthians fez um bom jogo sábado. E que inclusive foi prejudicado naquele lance do Gabriel. Do Gabriel. Mas foi um bom jogo mesmo na avaliação de vocês? Foi um jogo razoável. Jogou bem o Corinthians? Não foi um grande jogo. Vocês não concordam com Teve coisas boas, como o Pedrinho jogando na função de centroavante. Não, PVC, então, mas aí, PVC, aí assim, é de novo o coletivo apronto, né? Porque como o Roger não pode jogar na Copa do Brasil, ele vai sem o jogador da posição, sem o centroavante de ofício, para dar bagagem pro grande jogo. Eu acho que depois, assim, o que eu acho é o seguinte, eu acho que uma vez que você chega à final ou à semifinal, para ser justo comigo mesmo, é normal você abrir mão de um time aqui, ali, em função de uma conquista. Mas lá atrás, em fase de grupo, assim, em fase de grupo de Libertadores, em fase de primeiro preliminar ainda, fase inicial de Copa do Brasil, você botar o time reserva em função das Copas, eu acho completamente errado. Esse problema é um problema do calendário e não é novo. Você quer ver um exemplo que não é novo? O Palmeiras de 99 do Filipão jogou a final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, primeiro jogo, com o time todinho reserva. Era a final. A gente fala que o Campeonato Estadual não tem importância nenhuma há 25 anos. Mas só o Filipão teve coragem de jogar um Campeonato Gaúcho com o time reserva do Grêmio e ganhar. E jogar uma final de Campeonato Paulista. E jogou no Grenal. O que é novo de pouco tempo para cá, PVC? É a sobreposição. Exatamente. Primeiro, que os clubes de Libertadores voltaram a jogar a Copa do Brasil.
o que ficou sem acontecer por um longo tempo. De 2001 até 2013. E você esticar a Copa do Brasil, que era restrita ao primeiro semestre, até o segundo semestre. Mudou o calendário. Esse é o segundo ano do novo calendário. Você, como disse aí, o Palmeiras escalou na final do Campeonato Paulista. Agora ela está tomando o Campeonato Brasileiro em reta decisiva. Então, isso muda. Isso é uma mudança de calendário. Que não está bem concatenada ainda. É preciso encaixar. Nós não colocamos